aqui nas asas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, é algo muito poderoso. Talvez você não esteja ainda familiarizado com a oração. Eu vou te contar uma coisa. Tem um casal que esteve comigo lá, bem pertinho da minha casa. Eles foram pedir ajuda. Eles são de outra denominação. O pastor deles é uma pessoa amável, um homem de Deus também. Mas por nós termos trabalhado juntos há uns anos atrás em uma empresa, ela disse que foi tocada por Deus para que me procurasse e para resolver uma situação muito séria na família, uma situação muito caótica lá. E ela me contou a situação. Eu falei para ela: olha, nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira, e eu te desafio, né, Alex? Eu te desafio a isso, que você pegue lá uma peça de roupa, foto, o que você puder pegar do seu irmão. Esse irmão é casado, tem filho, ele, né, tem os negócios dele, onde ele mora. E ela falou: aí na ocasião também eu fiz uma visita para eles, uma visita cordial, uma visita de amigo, né, do casal. Trabalhei com os dois, na verdade, o casal. Perdão. E eles toparam o desafio. E eles têm vindo na reunião segunda-feira, irmãos. E na última segunda-feira, eles estavam se alegrando aqui, porque aquilo que parecia não ter saída, é isso mesmo, é para rir mesmo. É rir para dar glória a Deus. Aquilo que parecia que não tinha saída já está sendo resolvido. O Senhor entrou na causa lá. E ela estava aqui contando o casal. Nós ficamos um tempão depois da oração. Nós oramos 1h30 aqui na segunda-feira, né, Alex? Os irmãos que estavam, tinha alguns irmãos, glória a Deus, né? Obrigado, Flávia. E essa pessoa ficou aqui nos contando alegremente como que Deus já mudou a vida do irmão. É só uma situação assim, de querer tirar a vida, irmãos. Ele não queria, um estado grave de depressão. É uma série de coisas, muita coisa mesmo. É coisa que você olha assim, aos olhos humanos, você dá vontade de sair correndo. Mas como a gente não resolve nada, né, na nossa força, não é no nosso entendimento, eu falei: vamos colocar na mão de Deus. E como Deus tem agido, sabe, irmãos? Então, eu estou contando isso aqui como um testemunho do poder da oração. E são muitos outros, né, que nós vamos colher ainda, eu creio, em nome de Jesus. Então, eu te convido mais uma vez. Eu fiz um apelo aqui domingo passado e aumentou bem o número de pessoas aqui na segunda-feira, graças a Deus. Os irmãos que vieram, deixa eu ver os irmãos que vieram. Foram abençoados, irmãos? Gostaram? É 1h30 de oração, né? 1h30 de oração, irmãos. Nós dobramos o joelho aqui e oramos e buscamos e claro, né? O Israel gosta, né, Israel? Israel deve estar se alegrando ali. Mas então use sua fé. Tem alguém lá na sua família, está nas drogas, está no vício, né? Está na facção, né? Está envolvida. Não para, irmãos. Eu estou alarmado, eu estou sinceramente muito preocupado com a situação do álcool. O vício do álcool. Irmãos, a gente fala muito de droga, mas irmãos, a situação do álcool está alarmante, degradante, uma situação caótica nas famílias. Eu falo por causa da minha família. E não é ninguém assim que você olha e fala assim: essa pessoa é gente que tem ciência, que tem conhecimento, que estudou a vida inteira, enfiada no álcool. Uma situação que nós temos orado muito aqui na segunda-feira, por vícios, né, por curas. Então, se você tem ou você que precisa de uma porta de emprego, traz a carteira, sabe? Traz o documento, traz a foto da pessoa, traz a peça de roupa, traz o que o pessoal tem trazido. Nós temos orado junto com essas pessoas, porque eu quero ver o mover de Deus nessas pessoas. Eu quero ver essas pessoas, né,
contando um milagre. Amém, irmãos? Mas voltando aqui para a mensagem, para a palavra, eu quero dar continuidade. Na última oportunidade que eu tive, foi justamente no dia 3/2, né, 3 de fevereiro, que nós tivemos aqui com a oportunidade de trazer uma palavra de Deus. Você se lembra o que foi dito? Quem lembra? Uma palavra pelo menos, lembra aí? Pérolas, pérolas. Pérolas é bíblico, irmãos? Está na Bíblia, palavra pérola? Pérolas. O tema foi esse, obrigado, vocês, obrigado, né? Parece que gravou aí, né? Fixou, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu fico feliz, porque é o Senhor falando conosco, né? E a gente ama a palavra de Deus, e é bom quando a palavra, ela fixa, né? Ela impregna no nosso coração, na nossa mente. O tema foi pérolas de Efésios para a manutenção da nossa vida abundante em Deus. Amém? Pérolas em Efésios para a manutenção da nossa vida abundante em Deus. Eu tinha algumas pérolas. Irmãos, é muita pérola, Efésios, né? Vocês concordam que é muita pérola, Israel? É muita pérola, amém? É muita pérola que você encontra. Você lê o livro de Efésios, você vai ver muita coisa poderosa ali. Mas eu escolhi 6 ali, eu pedi ao Senhor, o Senhor foi me dando algumas. Na oportunidade, eu consegui trazer apenas 3. Eu quero acabar de trazer. Mas antes de terminar, eu quero voltar aqui um pouco no início, para aqueles que não estiveram aqui, possam entender do que nós estamos falando. Então, queridos, lá em Efésios 3, 14 ao 16, abre aí, por favor. Efésios 3, 14. Eu vou acompanhar aqui na televisão, né? Na televisão não, no vídeo aqui, né? E vocês achem aí, Efésios 3, 14. Olha só o que diz o servo dos servos, o nosso amado irmão Paulo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Amém? Até aqui. Irmãos, em Mateus 7:6, Jesus diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Quem tem pérola aí? Quem tem pérola em suas mãos? Olha, as pérolas estão aí, ó. Você tem uma caixa, você tem um livro de pérolas. E Jesus, ele dá muita importância para o próprio Senhor Jesus, ele dá muita importância para essas pérolas. Ele falou para não dar aos cães e nem lançar aos porcos as pérolas de quem? As pérolas de Deus? As pérolas dos anjos? As pérolas dos discípulos? Não. Diga, as minhas pérolas. As pérolas são nossas. As pérolas são suas. As coisas santas e pérolas são preciosos ensinamentos. Os cães e os porcos são pessoas despreparadas, pessoas desprovidas de temor. Irmãos, esses são, olha, quando Jesus fala, não lancei aos porcos, não deis aos cães as vossas pérolas. Jesus está falando de gente, Jesus está falando de pessoas totalmente descomprometidas com Deus, com a obra, com a palavra de Deus. Pessoas desprovidas de temor, que mesmo recebendo algo tão precioso, não dão a mínima. Olha, você talvez já esteve diante desta situação, né? Um dia você lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, lá no seu dia a dia, você falou com a pessoa algo que você tinha de maravilhoso, de poderoso, e essa pessoa falou, não quero saber. Sim ou não? Não quero saber de, é Bíblia? É igreja? Não quero saber. Mas você lançou uma pérola para ela, mas ela recebeu como se fosse um porco, como se fosse um cão, né? Você não sabia. Nós temos que lançar, né, as nossas pérolas, né? Depois a gente descobre se é cão, se é ou não, né? Se é um escolhido, se é um que tem. E aí, o que acontece? Nós não somos estes, amém? Todo mundo que está aqui não é esse cão e não é, glória a Deus, né? Não é esse porco.
Porque um dia você recebeu uma pérola dessa e você viu que é maravilhosa essa pérola. Você ficou encantado com essa pérola. Essa pérola entrou dentro do seu coração e você, eu quero isso aí para mim. Amém? Sim ou não? É esse o motivo de você estar aqui hoje. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então, pessoas indiferentes, esses cães, esses porcos, são pessoas indiferentes às questões morais, irmãos. Presta atenção nisso. Olha como que tem porco e cão nesse Brasil, irmão. Pessoas indiferentes às questões morais. Pessoas que não têm moral nenhuma mais. Que são totalmente imorais. Quando você vê uma pessoa assim, a Bíblia trata ela como um cão ou um porco. Pensa bem, o que é um porco? Pensa bem, o que é um chiqueiro, irmãos? Tem gente que não tem coragem nem de passar do portão para dentro, nem calçado não entra, tem nojo, e a Bíblia trata assim. Nesse caso, tais pessoas são comparadas aos porcos e a cães, que preferem a lama, que preferem as alfarrobas, o resto de lavagem. Essas pessoas, irmãos, então não se preocupe, lance as pérolas, e depois você vai ver se são pessoas que querem as pérolas ou se elas preferem as alfarrobas. Se elas, o jovem, né? Fugiu. Ou sei, o filho pródigo, né, irmãos? Ele fez isso. Ele foi lá experimentar da lavagem, experimentar das alfarrobas e viu que não é nada bom, então ele voltou. Então, essas coisas, né, essas pérolas, nada significa para essas pessoas. Talvez você já se deparou com gente assim. Faculdade talvez tem muito isso, né, irmãos? A gente ouve falar, né? A Ana fez assim, ó. Faculdade, infelizmente, irmãos, tem muito filho de Deus, tem muito servo, mas tem muito porco e muito cão. E tem que tomar cuidado, sim ou não? Né, Ana? Tem que tomar cuidado com os porcos e com os cães. São estes que não dão a mínima para Deus, não dão a mínima para a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo assim hoje, irmãos. Este é o mundo que nós vivemos. Então, isso tudo está ligado a Mateus 22:14, que diz que muitos são chamados e poucos. Está ligado. Não tem como acabar com isso. Isso aí é para sempre. Muitos serão chamados, muitos receberão as pérolas e vão ignorar as pérolas. Então, irmãos, aí eu comecei a citar ali as pérolas de Efésios. E a primeira pérola que nós dissemos foi a que está em Efésios 3:14. Você deixa aí, por favor, irmão? Efésios 3:14. Eu vou colocar aqui também. Efésios 3:14. É o Marcelo, né, Marcelo? Por favor. Olha lá, Efésios 3:14. Para a primeira pérola que nós encontramos aqui em Efésios, né? Por esta razão, ajoelho-me. Então, o que Paulo fez? Paulo fez o quê? Ajoelhou. Ele ajoelhou diante de quem? Diante do Senhor dos senhores, do Deus eterno, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Paulo ajoelhou. Irmãos, a igreja precisa resgatar isso. Eu não sei se é por vergonha, por timidez. Eu não sei se o diabo sopra. Rapaz, o pessoal está te olhando. Irmãos, você não pode ter vergonha de ajoelhar diante do teu Criador, do Deus que entregou o Senhor Jesus na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Eu preciso me ajoelhar, não é só aqui dentro não. Eu já tive essa experiência com Deus. Um dia Deus me tocou lá, nós subimos na marcha para Jesus, ali subindo na contramão aí o Espírito Santo falou assim, eu quero ver se ajoelhar aqui. Mas na hora, irmãos, o Espírito Santo falou, no meio da rua, eu fui lá para frente, dobrei o joelho, para a honra e glória do Senhor, tá, irmãos? Me entenda, por favor. A gente precisa resgatar isso, né? Eu dobrei, botei minha cara lá no pó, na avenida. Aquela avenida ali já foi palco disso, né? De adoração, né? E ali, uma irmã chegou, logo depois que eu levantei, a irmã chegou e falou assim, eu vim aqui te contar um testemunho, porque Deus mandou te falar. Eu estava lá adorando,
E a irmã foi tocada por Deus lá no meio da multidão. Ela saiu lá no meio da multidão e veio em mim e falou assim, ó, Deus mandou te contar um testemunho que eu vou te falar para tua alegria. E era algo muito forte. Irmãos, era coisa de fazenda. Era coisa de fazenda, que Deus tinha feito ali naquela hora para ela. Eu falei, nossa, eu não entendi, né? Até hoje eu não entendo por que ela veio contar para mim. Então, irmãos, eu estou contando isso aqui porque a gente precisa resgatar isso. Quem que ajoelhou? Quem que ajoelhou? Só Paulo. Foi só o Paulo. Só Paulo. Paulo ajoelhou. Ajoelhar-se perante Deus significa submissão, rendição, reconhecimento, adoração ao Ser Supremo. É reconhecer sua presença, é honrá-lo. E temos muitos exemplos na Bíblia assim, né? Davi, Salomão ele dobrou, ele ajoelhou numa plataforma em frente a toda a multidão. É como se o governador Romeu Zema, né? Ele fizesse uma plataforma lá no centro de Belo Horizonte, ali num lugar, lá na cidade administrativa, uma plataforma, e eles convocassem todo o povo de Minas Gerais, e ele fosse andando assim na frente da plataforma, e se dobrasse e adorasse a Deus. É só isso que Salomão fez. E tantos outros, eu não vou citar aqui, porque nós já falamos disso no outro culto. Então, irmãos, esse foi a primeira pérola, que está em 3,14, que ele ajoelhou-se. É uma pérola que Deus te convida a fazer. Ajoelhar em casa, ajoelhar na sala, no quarto, ajoelhar na igreja, ajoelhar na rua, ajoelhar na escola. Quantas vezes na CGE eu ajoelhei lá no banheiro, já contei isso aqui várias vezes, com o cotovelo em cima da privada, e eu chorava ali, a lágrima caía dentro da privada. Quantas vezes eu fui ouvido e fui atendido. É ajoelhar no serviço, ajoelhar na faculdade, ajoelhar onde você estiver. Se dobre, renda-se ao Senhor, e Ele estará ali presente para te ouvir, para te responder. Então, segunda pérola, lá em Efésios 3,16, olha lá, Efésios 3,16, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os ora para que Deus os... O que nós fizemos aqui agora, irmãos? O que nós fizemos? Não foi justamente isso? Nós colocamos em prática essa pérola de Efésios aqui agora. Nós oramos para o fortalecimento das pessoas. Quantas pessoas que quando você vê aqui à frente, você vê representando uma pessoa que está fraca, uma pessoa que está abatida, uma pessoa que está cabisbaixa, que está adoentada, que está enferma. Ela não tem, irmãos, ela não tem força. Então é eu e você que vai lutar por ela, é eu e você que vai fortalecê-la. Então ora para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça. Essa é a segunda pérola de Efésios. Você ora para fortalecer a vida do teu filho. A minha mãe, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, ela me tirou lá do império das trevas, lá das drogas, e me colocou no reino de Deus, por causa de ajoelhar-se, por causa de orar, sem ter conhecimento de oração, da palavra de Deus, dessas coisas. Eu estou te dando um exemplo do que é o poder da oração, o que uma mãe faz por um filho, e que um filho deveria fazer por uma mãe, por um pai. O que um pai tem que fazer por um filho? Você ora pelo filho, ora pela filha, ora pelo pai, ora pela mãe, para Deus fortalecer. A gente na segunda-feira aqui faz justamente isso. A gente está aqui orando para Deus, não é? Para Deus fortalecer o pai, para fortalecer a mãe. A gente vai orando. Irmão, agora coloca sua mãe, agora ora pelo seu pai, agora ora pela sua família, agora ora pelo cônjuge, agora ora pelo marido, agora vai orando pela criança e tal. Eles estão recebendo lá, mas você está recebendo muito mais. Lembra de Jó? O que aconteceu com Jó quando ele orou pelos amigos? É só você lembrar. É claro que a gente não vem aqui por isso. A gente vem aqui por amor a essas pessoas, para tentar ajudar de alguma forma. Então, oro para que os fortaleça, foi a segunda pérola. A terceira pérola, lá em Efésios 4,17. Olha o que diz lá, Efésios 4,17. Saímos do 3, vamos para o 4 agora. 4,17, por favor. Efésios 4. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Olha,
você ora, você se dobra, você ajoelha, você se submete a Deus, mas você também não mais faça essas coisas. Ele diz: no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Olha o que a pérola que nós encontramos aqui. Essas pessoas, né, elas possuem uma mente com valores invertidos. Quando fala de inutilidade dos pensamentos, pessoas que têm pensamentos como nós, mas os seus valores, preste atenção nisso, irmãos, preste atenção nisso, igreja. Pessoas com pensamentos, mas pensamentos com valores invertidos. Pessoas que invertem, falam que o errado é o certo e que o certo é errado. Tem isso hoje ou não tem? Não é isso que estão tentando enfiar a goela abaixo para as crianças nas escolas, sim ou não? Não é isso que a gente ouve nos nossos políticos hoje, sim ou não? Não é isso que a sociedade, que se diz, né, uma sociedade, né, estudada, culta, está dizendo? São estes aí, ó, são contra estes que a Bíblia está falando. Sai você disso, sai da presença desse povo, sai da presença desses teus companheiros aí, que tem uma mente inútil, um pensamento maligno. É a terceira pérola. Estes são obscurecidos no entendimento. Obscurecido, irmão. Quando você vê uma pessoa invertendo valores, é isso que ele é. Ele tem a mente obscurecida. São separados da vida de Deus. Quem tem vida com Deus aqui? Quem tem vida com Deus? Então, sai fora. Não tem um ditado? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem com porco mistura? Porco, né? Porco. Come o quê? Essas pessoas estão entregues à depravação. A gente está vendo isso todo dia, irmãos. Todo dia. Toda hora você vê isso nos jornais, no YouTube. Toda hora. Pessoas depravadas. Pessoas com valores invertidos. Querem inverter os valores de Deus. Os ensinamentos de Deus. Cometendo todo tipo de impureza. São esses. Então essa aqui foi a terceira pérola que nós trouxemos naquela oportunidade. E hoje eu quero trazer para você a quarta pérola, amém? Você que está anotando aí, quiser anotar, quarta pérola, está lá em Efésios 5:1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha lá. Portanto, sejam o quê? Me ajuda aí. Portanto, como filhos amados, imitadores do Senhor, sejam imitadores de Jesus. Dê testemunho vivo como o Senhor Jesus deu. Dê testemunho vivo como Paulo deu. Dê testemunho vivo como tantos outros. Estevão deu. João deu. Procure dar testemunho vivo daquilo que você é em Cristo Jesus. Sabe o que está acontecendo? Tem crente sendo transformado por pessoas do mundo. Gente que estava aqui na presença de Deus, entrou quantos tem, irmãos? Quantos casos desses, de pessoas que foram para uma faculdade aí, principalmente, né, faculdade do governo federal, e que não aguentaram, né, que se submeteram a essas pessoas com valores invertidos, pensamentos obscuros, mentes obscuras, e hoje não estão mais nessa situação de ser imitador de Deus, não são vistas mais como filhos amados de Deus. Nós vivemos nessa sociedade perigosíssima para o crente. É como uma selva de pedra para crente, cheio de armadilhas.
Os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, de faculdade, eles já estão invertidos, eles já estão virados. Mas eu preciso vigiar. Essa é uma pérola. Ou seja, isso consiste em amar a Deus, amar o que Deus ama e priorizar o que Ele deseja, irmãos. Priorizar o que Deus deseja, priorizar o que Deus quer para essa terra, priorizar o que Deus quer para a sua família. Dê testemunho na sua casa de crente. Está faltando isso no mundo hoje. As pessoas olhavam para o crente antes e falavam que ele ali é crente. Você é visto assim? As pessoas te perguntam isso. Você é crente, né? Já viu isso? Tem que perguntar, as pessoas têm que ver quem você é diferente. Você é servo de Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar: não, aquele cara é diferente, aquela moça ali é diferente. A gente está aqui, ó, na rodinha, e ele, né, não fala palavrão, não xinga, não grita. Tem que vigiar. É outra pérola. 1 Coríntios 11:1. Vamos lá, 1 Coríntios 11:1 diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de... Olha o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos fazer as mesmas coisas segundo o padrão que Ele estabeleceu, irmãos. O padrão, quem estabeleceu para nós foi o Senhor. O mundo tem um padrão? O mundo tem padrão, irmãos? Tem. O padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. Você já percebeu isso? Sim ou não? É ou não? O padrão do mundo é padrão diferente do de Deus. Eu não posso pegar o padrão do mundo para mim. Eu não posso viver segundo o padrão do mundo. Você vai nas reuniões de família, você vai nas reuniões de escola, de faculdade, aí vai ter bebida, né? Aí porque os seus amigos, porque os seus irmãos fazem aquilo, você vai fazer. Porque a pessoa xinga o pai, a mãe, você vai xingar. Porque desobedece. Não, esse é padrão do mundo. É a gente, nós que somos o espelho de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: não, eu quero ser como Ele. Mas a igreja está olhando para o mundo e falando: eu quero ser como Ele. Sim ou não? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vai ler a palavra para ver como que era Cristo, como Cristo agia, como que as pessoas tinham prazer. As pessoas têm prazer de estar com você? As pessoas têm prazer em conversar com você? Porque era isso que acontecia com Jesus. A multidão seguia ele, será por quê? Será que não era muito amor envolvido? Não era muita paz, muita sabedoria? É claro que nós não vamos obrigar ninguém a andar com a gente. Eu não vou obrigar ninguém a fazer o que eu faço. Eu não vou obrigar ninguém a vir na segunda-feira orar. Claro que não. Eu estou fazendo uma obediência a Deus. Eu estou tentando, irmãos. Eu estou tentando imitar a Deus. Imitar Paulo. Imitar a Deus não, imitar a Paulo, né? Que fazia segundo a vontade de Deus. Eu não vou obrigar ninguém, mas eu preciso fazer lá na minha casa. Olha quantos anos que você luta lá na sua casa para converter o marido, para converter a esposa, para converter o filho, para converter o irmão, sim ou não? É a minha situação. Não podemos perder o foco. Precisamos tomar estas pérolas para nós e fazer uso delas. São pérolas de ensinamento que o Senhor tem para mim e para você. Quarta pérola, então: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como que Deus é para você? Como que você vê Deus? Como que você entende Deus através da sua palavra? É um Deus misericordioso? É um Deus bondoso? É um Deus amoroso? É um Deus fiel? É um Deus atencioso? É um Deus cordial?
é um Deus maravilhoso, é um Deus de bondade. Quinta pérola, Efésios 5:15. Efésios 5:15 e 16, diz assim, ó: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são, os nossos dias, irmãos. É esse dia que eu e você estamos vivendo, que são os dias, são dias maus, dias difíceis. Até a atmosfera a gente viu que mudou, sim ou não? Né, Dani? A Dani está lá, ó. Isso mesmo. As pessoas, é perceptível, Dani. É por isso que a pessoa concorda veementemente. É muito perceptível. A atmosfera da terra mudou. Então, cuidado com a maneira como vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 16. E 2 Timóteo 3:1, o que diz? 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois vê se existe isso, vê se não é isso que acontece hoje, vê se tem alguma coisa que acontece hoje que está fora disso aqui, ó, dessa palavra, ó. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Olha só, vê se não é esse dia, os dias que nós vivemos, vê se não é justamente tudo isso aqui que nós vemos hoje. Então, a Bíblia está trazendo para mim essa pérola: cuidado com a maneira como vivem, cuidado para não viverem como esses dessa lista aqui, ó. Cuidado, você não é desses, você é chamado de filho amado, para viver como filho amado. Então, irmãos, a Bíblia fala sobre os insensatos e o sábio, assim como também os bodes e as ovelhas. Olha lá, Mateus 25:32. Então a Bíblia vai falar sobre os sábios e os insensatos. A Bíblia vai falar sobre os bodes e as ovelhas. Vamos lá. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, o mundo, aqui, hoje nós vivemos numa situação onde há as ovelhas e onde há os bodes. Os bodes representam as trevas, o mal, e as ovelhas são do Senhor, são do pastor, o pastor e Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala também das nécias e das prudentes, lá em Mateus 25:1. Olha, eu estou te falando isso porque você precisa entender o que realmente você é. Você é bode ou você é ovelha? Você é sábio ou você é insensato? Olha lá, as virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. Vai. 5 delas eram insensatas e 5... E eu e você? Insensato ou prudente? Insensato ou prudente? Bode ou ovelha? E tem aqueles que são
colocados à esquerda e os que são colocados à direita. Aqueles que são da esquerda e aqueles que são da direita. Lá em Eclesiastes 10:2. Vamos lá. O que diz Eclesiastes 10:2? O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a... Quem que eu sou? Eu sou o sábio ou eu sou o tolo? Isso está muito visível hoje, irmãos. É muito claro, não é possível que as pessoas não conseguem enxergar isso. Não é possível. Sábio ou tolo? Ovelha ou bode? Eu escolho. Bom ou mal? A escolha é minha, a escolha é sua. Insensato, quem que é o insensato? É aquele que age sem sabedoria e discernimento, ignorando os princípios bíblicos. E o sábio? Não é o que sabe muito, ou que possui muito. Quem que é o sábio, biblicamente falando? É aquele que conhece, obedece e teme a Deus. Tem muita gente nessa terra que não tem nada na vida, não tem estudo nenhum, não tem posse nenhuma, mas é um sábio, porque ele faz justamente isso. Ele obedece e teme a Deus em todas as coisas. Esse é o verdadeiro sábio. Sábio não é aquele que inventou o avião, que inventou a luz. Esse não. O sábio é quem teme e obedece e anda nos caminhos do Senhor, que entendeu a palavra de Deus, que entendeu o chamado de Deus, que não abre mão da verdade, do compromisso com Deus. Este é o verdadeiro sábio. O sábio está dentro da sua casa. O sábio é você que escolheu isso, temer a Deus, que escolheu obedecer a Deus. Esse é o sábio. O sábio é aquele que é um estudioso da palavra de Deus, que procura entender a palavra de Deus. Este é o sábio. E sexta pérola está lá em Efésios 6, versículo 10. Sexta pérola diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Ou seja, vistam toda a armadura de Deus. Oração, palavra de Deus, jejum, comunhão com os irmãos, voto, intercessões. É isso. A sexta pérola nos chama para vestir esta armadura de Deus, para que nós venhamos a usufruir, de dias de... Irmãos, a Bíblia fala assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua. A Bíblia está falando do sábio. A Bíblia está falando da ovelha. A Bíblia está falando do prudente. O prudente vai ficar intacto. O mundo vai desabar. Muitos vão descer às profundezas. Mas o sábio, o prudente, a ovelha, ele não. Ele vai ficar intacto. Ele vai sentir a paz. Ele vai sentir a presença de Deus. Você está me entendendo? O mundo vai para o abismo. Ele vai ver o mundo indo para o abismo. Ele vai ver os porcos e os cães que ele um dia ofereceu as pérolas, indo para o abismo. Mas ele vai
permanecer, ele vai prevalecer. E eu espero que Deus esteja falando com você. Eu espero que seja você esta pessoa que tem se abrigado em Deus, que tem se alimentado da videira verdadeira, que está afincado, que está ali, introduzido na videira verdadeira. Esse não morre, esse não vai conhecer a segunda morte, pode até passar pela primeira. E Paulo diz também, né? O que ele diz? Viver é? Viver é Cristo, morrer é? Hoje é mesmo, irmãos. A verdade, eu estava pensando, acho que estava conversando com a minha esposa. Esse mundo aí que a gente está vendo aí, nossa, Paulo acertou em cheio, né? Cheio do Espírito Santo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então tenha certeza de estar vivendo em Cristo. Tenha certeza de estar em Cristo. Porque se você bater a bota agora, é lucro. Eu estava lembrando, né, amor, das minhas avós, dos meus avós. Falei isso. Eu estava lá em casa, penso, né? Aí eu lembrei dos meus avós, todos eles já foram. Eu falei, grande coisa Deus fez na vida deles. Eu não tenho mais avós. E eu falei, que bom. Pelo menos não estão vivendo tudo isso aí, esse mundo tenebroso que a gente está vivendo. Porque Paulo, aí eu lembrei da palavra de Paulo, é claro, né? Viver é Cristo. O sábio, irmãos, que ele vai embora, quando ele vai embora, ele vai para uma vida com Deus, na glória, no paraíso, na nova Jerusalém, sem dor, sem aflição, sem choro, sem ranger de dente. Compensa ser ovelha? Compensa ser prudente? Compensa ser sábio? Sim ou não? Vale a pena lutar? Vale a pena combater o bom combate? Vale a pena obedecer? Vale. Fique de pé no seu lugar. Então, a primeira pérola dentro do livro de Efésios é essa: sempre que puderem. Irmãos, isso aqui é um culto a Deus. Isso aqui é o Senhor falando conosco. Isso aqui é Deus falando comigo e Deus falando com você. Aqui nós adoramos, nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos, nós louvamos o nome do Senhor. Deus deu esse local aqui e tantos outros aí fora no Brasil, para Ele ser adorado, para Ele ser exaltado, para que as suas ovelhas, os seus prudentes, para que os sábios venham ter um momento de adoração, de cultuar ao Senhor. Então nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Sempre que puderem, ajoelhe mesmo. Ajoelhe diante do Deus Altíssimo, do Soberaníssimo. Porque todos aqueles lá na Bíblia, um dia eles tinham isso como o cotidiano deles. Não endureça a tua serviço. Dobre-se diante de Deus, ajoelhe na sua casa, ajoelhe no seu quarto, ajoelhe no quintal, ajoelhe aonde Deus falar para você. Segunda pérola: orem para serem fortalecidos. Quando você ora, você é fortalecido. E quando você ora por alguém, alguém é fortalecido. Tem alguém precisando ser fortalecido lá na sua família, na sua casa. Essa pessoa precisa, então ora por ela, para ela ser fortalecida. E automaticamente você também estará sendo fortalecido. Terceira: não vivam como os gentios. Quarta pérola: sejam imitadores de Deus como filhos. Quinta pérola: cuidado com a maneira como vivem. Sexta pérola: vistam a armadura de Deus. Amém? Vamos orar.
Vamos orar a Deus. Vamos adorar o Senhor. Ore ao Senhor, igreja. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, para que quando você ler a palavra, você apenas não passe pela palavra, mas para que você tire algo de proveitoso da palavra, para que você realmente possa alimentar-se desta palavra. Fale com Deus, igreja. Peça ao Senhor perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Deus, todas as vezes que tivemos oportunidade de Te reconhecer como o único e suficiente Deus e Salvador de nossas vidas, de nos rendermos a Ti, Senhor. Todas as vezes que o Espírito Santo tocou para que nós adorássemos, para que nós louvássemos, na nossa casa, na nossa família, até mesmo aqui no templo, e que nós deixamos de fazer, meu Deus. Senhor, cria em nós um coração de servo, um coração de filhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa olhar para esta igreja, que o Senhor possa olhar para nós, meu Deus, e ver em nós verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e verdade, porque o Senhor busca esses. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adore ao Senhor na sua casa, adore o Senhor dentro do seu carro, adore o Senhor dentro do ônibus, adore o Senhor dentro do metrô, adore o Senhor andando pelas ruas, adore ao Senhor trabalhando, adore ao Senhor indo e vindo, adore ao Senhor quando entrar e quando sair. Adore ao Senhor em todo o tempo da sua vida, enquanto você respirar, enquanto você tiver consciência disso. Adore ao Senhor em todo o tempo, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória, só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Não é Deus que precisa de mim, não é Deus que precisa de você. Pelo contrário, eu e você precisamos de Deus. Eu e você necessitamos da bondade, do amor, da fidelidade de Deus. Então, em nome de Jesus, adore ao Senhor. Glorifique a Deus, igreja. Glorifique ao Senhor aí no seu lugar. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, igreja, com toda a força da tua vida, com toda a força do teu coração. Glórias e glórias e glórias, Senhor. Amém. Deus está te dando a oportunidade de mudar, de voltar àquele primeiro amor, resgatar aquele primeiro amor. Você se lembra muito bem como foi. Deus está te dando a oportunidade. Então volte ao primeiro amor. Irmãos, te desejo em nome de Jesus que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana convivendo assim com o Espírito Santo, uma semana que você vai assim falar com o Espírito Santo,
uma semana que você vai ter intimidade com o Espírito Santo. Eu te desejo, em nome de Jesus, que você possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem te oferecido ao longo dos dias. Em nome de Jesus, eu te espero, você que pode, eu te espero aqui amanhã, a partir das 18h30. Nós estaremos orando a partir das 18h30 até as 20 horas. Traga a peça de roupa, traga o retrato, traga o que você achar que deve trazer, e nós estaremos orando com você aqui em nome de Jesus, amém? E que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que o amor desse Deus maravilhoso, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com vocês. Vão em paz e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.